Pronto, hein? Esse silêncio virar para frente, presta atenção aqui. Você vai 3 anos? Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês nós temos as nossas nações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje vamos falar de mitologia indígena, porque o mês de abril é um mês dedicado aos povos indígenas. E tem um dia que é o Dia dos Povos Indígenas. Que dia que é esse, sabe? Não. Dia 19 de abril. 19 de abril é o dia do índio, dia dos povos indígenas, dia dos povos originários. O dia do índio já não usa mais porque são várias etnias, vários povos diferentes. Antigamente costumava se chamar todo e qualquer indivíduo natural, original das terras americanas de índio. Mas existiam aqui inúmeras populações, inúmeras nações, inúmeras etnias, inúmeras tribos com línguas, culturas e religiões completamente diferentes e distintas. Só que o Brasil estima-se que tinha de 5 a 10 milhões de habitantes antes da chegada dos europeus. E aqui o mito que a gente vai conhecer é o mito dos Bezana. Bezana é uma tribo, é uma etnia que habita a região norte do país, ali às margens do Rio Negro. E para os Bezana, a origem da humanidade começou com a avó do mundo. No princípio só existia uma mulher, uma espécie de deusa, que era a avó do mundo. Essa avó do mundo criou 5 trovões. 5 trovões que eram ao mesmo tempo trovões e tinham características humanas. E ela deu a esses trovões a missão de fazer os primeiros seres humanos. Só que os trovões não conseguiram fazer os primeiros seres humanos. E aí então ela teve que tomar iniciativa. Ela foi e fez 2 irmãos. Seria o Caim e Abel dessa mitologia indígena. E deu a esses 2 irmãos difundir a humanidade, deu a eles a missão de produzir mais seres humanos para povoar a terra. E aí esses 2 irmãos saíram junto com o terceiro raio, o terceiro trovão, para poder criar a humanidade e espalhar de humanos o mundo. E aí quando eles saíram, estavam caminhando, a pedra não, o raio, o trovão, o terceiro raio, o trovão, ele foi se transformando numa cobra grande. Essa cobra grande se transformou numa canoa. Essa canoa era ao mesmo tempo um submarino. E aí os 2 índios entraram e começaram a andar por debaixo das águas, pegando todas as riquezas que tinha debaixo das águas e criando cidades debaixo das águas. Então era uma espécie de Atlântidas. Nessas cidades foram criando seres humanos. E assim, durante todo o Rio Negro, eles foram pelas margens, ali pelo leito e pelas margens, criando povos, criando humanos. E eles deram origem a 6 tribos que habitam hoje as margens do Rio Negro, na região norte do nosso país. Então foi assim que surgiu os primeiros seres humanos. Aí eram 6 etnias diferentes, 6 nacionalidades. Por último, o último a ser criado foi o homem branco. E as 6 primeiras etnias, elas viviam em perfeita harmonia entre si e com a natureza. Já o homem branco não. O homem branco foi o último a ser criado, foi a 7ª etnia a ser criada. E o homem branco, ele era ladrão e assassino. Então, ele queria roubar os outros, destruir a natureza e matar os outros. E desde então, esse primeiro humano branco vive com a sua espingarda, roubando, assaltando, destruindo a natureza e fazendo guerra, matando as pessoas. Segundo essa mitologia dos Bezana. Então, foi assim que foi criada a humanidade. Tudo começou com uma avó primordial. Ela fez 5 trovões. Esses trovões tinham a missão de fazer os primeiros seres humanos, mas não conseguiram. Depois essa avó criou os seus netos, seus 2 primeiros netos, espécie de Caim e Abel. Esses 2 primeiros netos juntaram-se com o terceiro raio, o terceiro trovão, e saíram pelo Rio Negro. Nas profundidades do Rio Negro foram pegando todas as riquezas, todo o ouro, todos os metais e pedras preciosas que tinham no Rio Negro. E assim foram enriquecendo, produzindo toda a riqueza que foi dada às 6 primeiras etnias que habitaram o mundo, morando ali nas margens do Rio Negro. Que eram etnias indígenas que moram lá, habitam lá até hoje. A 7ª e última etnia foi a etnia dos homens brancos.
Também os brancos eram assassinos e ladrões, destruidores da natureza. Então, a partir dessa narração aí, vocês vão fazer um desenho desse mito de criação, mito de origem da humanidade, segundo a mitologia do Pisano, e terminando pode trazer para a proposta da vida. Esse Caim e Abel e o irmão do mato outro, né? Oi? Caim e Abel e o irmão do mato outro. Isso, da Bíblia, né? Na mitologia indígena aqui é